Olá pessoal, meu nome é Diego Rabatuni Oliveira e eu vou falar, nesse módulo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre jornalismo e software livre nesse vídeo. Vou explicar um pouquinho como essas duas coisas interagem, né, como que um pode contribuir com o outro. Então, primeira coisa, o que é software livre? Software livre vem do inglês free software. E quando a gente fala em free software, tem uma expressão que define muito bem o que é, a gente está falando de free as in free speech, not as in free beer. Ou seja, a gente está falando do free de liberdade, do discurso livre, da liberdade de expressão, e não do free do grátis, né? A gente não está falando em cerveja grátis ou em software grátis, a gente está falando em software livre, no qual você tem liberdade. Então, só para exemplificar um pouquinho, né, vamos lá para um exemplo. Então, suponha que você tem um problema que tem determinadas condições de contorno. Quando a gente usa um software proprietário, normalmente a gente passa por duas condições possíveis em geral. A primeira é que você tem um software enorme, que resolve o seu problema, só que ele tem uma série de recursos a mais do que o que você precisa. Ele faz muito mais coisas do que o que você necessita. E isso tem duas consequências. A primeira é, você vai pagar por esses recursos que você não vai utilizar. E a segunda é que esses recursos eles vão consumir capacidade de processamento do seu computador, do seu servidor, ou seja, eles vão impactar negativamente no desempenho das suas tarefas, tá? E também eventualmente no custo quando a gente pensa aí num servidor que está rodando coisas que não precisa. A segunda condição é quando o software é menor do que o seu problema, ou seja, ele não resolve todos os problemas que você tem. Quer dizer, aí já é uma complicação, porque ele não vai resolver tudo, e mais do que isso, ele pertence a uma empresa, você não tem acesso a modificações nesse código. Então você fica dependente de que essa empresa que produziu esse software resolva os problemas para você. Eventualmente, se a empresa falir, se você não conseguiu contato, ou se não for interesse da empresa resolver isso para você, você vai ficar sem essa solução. Então, essas são as duas condições. E quando a gente trata isso no mundo do software livre, supondo que você tenha o mesmo problema, a gente tem uma primeira condição, que é você ter um software que é maior do que as suas necessidades, mas que você não necessariamente vai ter que pagar por isso, inclusive porque você pode, pessoalmente, ou contratando alguém capacitado, você pode adaptar esse software para o seu problema. E aí ele vai ser uma solução completa para o seu problema exclusivamente, sem sobras. Né? E uma segunda possibilidade também é que ele seja menor do que o seu problema, ou seja, ele não resolve tudo, só uma parte. Mas da mesma forma, você pode fazer por conta própria ou contratando alguém, você pode adaptar esse software para que ele também resolva o seu problema. Ou seja, você fica com uma solução muito mais enxuta e completa para as suas necessidades reais. Então, quando a gente fala de software livre, a gente está falando também em liberdade e adaptabilidade, né, para todas as determinadas condições. Mas que para isso seja possível, a gente coloca 4 liberdades, né, são 4 condições fundamentais de um software, de maneira que esse software, a gente possa chamar ele de livre. A primeira liberdade, que a gente chama de liberdade zero, é a liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Ou seja, você pode simplesmente executar. Você não precisa falar por que você quer executar, nem quando você vai executar, você não tem que dar satisfação para ninguém na execução, né, do programa. A segunda liberdade, que é a liberdade que a gente chama de liberdade 1, é a liberdade de estudar o software. Ou seja, você pode, ou melhor, qualquer pessoa pode, estudar aquele software. A interface, a usabilidade dele, como ele funciona, e o código inclusive. Né? Você tem que ter livre acesso ao código do programa para estudar, para entender como ele funciona, como que ele faz determinadas tarefas. A liberdade 2 é a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar o próximo. Ou seja, se você teve acesso ao programa, você tem a liberdade de pegar esse programa e redistribuir para as pessoas. Você pode passar para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para qualquer um. E as pessoas também podem passar ele para você, ou seja, você pode ter acesso ao software, né, de forma livre. E a liberdade 3 é a liberdade de modificar o programa e distribuir essas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie. Ou seja, você pode pegar o programa e fazer modificações, e você não só pode, como é recomendado, né, incentivado, que você também distribua essas modificações. Se você fez uma melhoria no programa para que tem um novo recurso, que resolva um novo problema,
a gente recomenda que, né, que isso seja compartilhado com as outras pessoas. Porque, da mesma forma como você pode compartilhar a sua solução com alguém que precisa, você também vai ter acesso a soluções que outras pessoas desenvolveram e que podem ser boas para você. E aí, nesse jogo, você não vai precisar pagar um desenvolvedor ou desenvolver por conta própria algumas coisas que outras pessoas já desenvolveram. Então, todo mundo sai ganhando, né, nesse jogo. E para que isso pragmaticamente aconteça, a gente fala em licenças, né? Então, como que a gente licencia as coisas? Existem dois tipos de licença: as licenças de código e as licenças de conteúdo. Do ponto de vista de código, a gente tem a GPL, que é a GNU Public License, a licença mais comum, MIT, BSD, Apache License, enfim, tem muitas outras licenças quando a gente fala de código fonte. E de conteúdo, a gente tem duas, digamos assim, principais, que é a Creative Commons, que acho que todo mundo já ouviu falar, e a GFDL, que é a GNU Free Documentation License. É uma licença exclusiva para documentação de software. Então a gente recomenda, né, que se trabalhem as licenças tanto de código quanto de conteúdo para permitir o compartilhamento dessas duas coisas. Então, né, há um tempo atrás, o que os jornalistas tinham à disposição para fazer o seu trabalho, para produzir conteúdo, para disseminar conteúdo? Era uma máquina de escrever, né? A gente ia lá, escrevia com a máquina de escrever, depois fazia cópias e tudo mais. Então essa era a tecnologia que a gente tinha disponível. Era isso que a gente, né, usava para produzir conteúdo. Mas com a evolução tecnológica, novos recursos foram surgindo, que trazem para a gente novas possibilidades de interação e de exposição de ideias e de conteúdos, né, com os usuários ou leitores. Então, desse ponto de vista, a gente precisa aprender a lidar com essas novas tecnologias. E lidar com tecnologia não é mágica, né? A gente não sai tocando uma flauta e flutuando e falando com o computador e o computador vai fazendo as coisas. A gente precisa aprender a usar essas tecnologias, é um pouquinho disso que a gente vai ver aqui nesse módulo 4 do curso. Alguns cases interessantes de empresas que, enfim, lidam com software livre, com tecnologias livres. A gente tem o Wikipedia, que é o quinto maior site do mundo, mais acessado, que usa só software livre e que tem só 170 funcionários. A IBM, o Google, o Facebook, o New York Times, WordPress, enfim, tem várias empresas. O New York Times, por exemplo, grande parte do que eles fazem de visualização de dados é usando tecnologias livres. O WordPress, que é um software livre, é a maior ferramenta de blog que a gente tem atualmente, e inclusive, assim, acho que dá para arriscar dizer que percentualmente ele deve ocupar aí por volta de uns 30% dos sites no mundo. O Mapbox, que é um software, né, um software de mapeamento desenvolvido pela DevSeed, recebeu recentemente $575 mil para trabalhar com o desenvolvimento de ferramentas livres para mapas. E a Knight Foundation, né, bem conhecida, ela já investiu mais de $27 milhões desse ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias livres e de jornalismo de dados. E alguns softwares que a gente pode citar também tem o Tabula, que é um software desenvolvido livremente para a gente extrair tabelas de PDFs. Tem o CartoDB para mapeamento, o Inkscape para gráficos vetoriais, o OpenRefine para fazer tratamento de dados. Ele é muito bom, muito útil, super usável. O R para fazer análises estatísticas, o D3, que é hoje em dia uma das grandes ferramentas para trabalhar com visualização de dados, o GIMP, enfim, várias ferramentas. Então é isso aí, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo. Nos encontramos nos próximos. Tem aí as fontes das imagens, todas as imagens com licenças livres. E é isso aí, até mais.